Fala aí, moçada, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula no canal Papirando com Beyond. O assunto de hoje, operações com a divisão. Se você está chegando aí no nosso canal, né, seja bem-vindo. Compartilhe com os amigos caso você goste do nosso conteúdo e conheça alguém que possa se interessar. Fica com a gente, deixa os comentários aí que a gente vai ter o maior prazer em estar respondendo a você. Tudo bem? Vamos lá, gente, vamos começar a aula? Definição da divisão. É uma inversão da multiplicação, tá? De forma prática, realizar uma divisão consiste em dividir em partes iguais os números. Importante saber então que um número a ser dividido nós chamamos de dividendo. O número pelo qual o dividendo será dividido nós chamaremos de divisor. O resultado da operação chamamos de quociente. E o valor que sobra da divisão, quando você pega o dividendo, divide pelo divisor, encontra o resultado aí, o quociente, vai sobrar algo. Pode sobrar algo. Essa sobra a gente chama de resto. Então, basicamente, esses são os elementos que vão fazer parte da nossa divisão e são eles que a gente vai estar trabalhando aí na aula de hoje. Vamos lá. O algoritmo da divisão, gente, ele, lembrando então, o dividendo a gente chama de Dzão, o divisor Dzinho, quociente Q e o resto a gente representa pela letra R. O algoritmo da divisão, né, dividendo, a gente vai dividir pelo divisor, isso aí vocês já conhecem, encontrar ali um quociente e um resto R. A propriedade fundamental da divisão nos diz que o dividendo é o produto do divisor pelo quociente mais o resto. Isso aí é a propriedade fundamental da divisão. Os restos possíveis em uma divisão. Agora é que a gente começa a brincadeira. Quando a gente faz uma divisão aí de naturais, gente, pegando o Dzão e dividindo pelo Dzinho, vamos imaginar. Eu pego o número 12 e divido por 5. Se eu quero dividir por 5, quero dividir isso em partes iguais. O resto, vai sobrar resto? Vai. Agora, em uma divisão por 5, eu posso ter uma divisão perfeita, que é uma divisão com resto 0. Eu posso ter um resto 1, posso ter um resto 2, posso ter um resto 3, dependendo do dividendo. Agora, em uma divisão onde o divisor é 5, eu não posso ter um resto 5, ou um resto superior a isso. Porque se você tiver um resto maior do que o divisor, quer dizer que a divisão poderia continuar sendo executada. Tudo bem? Então, olha só os restos possíveis em uma divisão. Eu posso ter o 0, 1, 2, 3, 4, vai embora. Só que repara, no finalzinho ali eu fiz um cuidado, olha para o Dzinho, que é o divisor. Antes do Dzinho está o D-1, é o antecessor. Após o Dzinho, o divisor, está o D mais 1. Sempre assim sucessivamente. Se eu estou fazendo uma divisão por Dzinho, eu não posso, em hipótese alguma, ter um resto igual a esse Dzinho e nem superior a ele. Porque senão a divisão, o quociente aumentaria uma unidade, porque o resto não pode ser superior nem igual a esse divisor. Com isso, o que eu percebo? Eu percebo que aquele Dzinho menos 1 ali é o maior resto que eu posso ter em uma divisão. Então, se eu divido uma coisa por 7, o maior resto possível é 6. Se eu divido algo por 10, o maior resto possível é 9. E por aí vai. Outro elemento aqui importante a saber é o seguinte. Está vendo aquele 0 ali no início? O resto possível da divisão? Esse 0 é o que deixa a gente mais feliz, porque aí a divisão ela é exata. E uma coisa que não aparece muito por aí, e aí você que vai fazer concurso é importante, tá vendo aquele elemento 1 ali que eu identifiquei? Olha o que ele é. Ele é o menor resto positivo em uma divisão. Porque o menor resto possível é o 0, que torna a divisão exata. Agora, e o resto positivo? Porque o 0 não é positivo, né? Agora, o menor resto positivo é o resto 1. Show de bola? Agora, olha uma coisa importante pra gente. Olha aqui. Quando o resto for igual a 0, nós diremos que D é um divisor de Dzão, ou que o dividendo é divisível por Dzinho. Como assim?
Como assim? Deixa eu voltar aqui. Como assim? Se você tem um resto igual a zero, a divisão foi perfeita. Então o dividendo dividiu o desinho. Esse desinho que está embaixo aí, ele é um divisor do desão. Então eu posso falar que desinho é um divisor do desão, ou eu posso falar que desão é divisível por desinho. Desão é múltiplo de desinho. E isso a gente vai trabalhar bastante nas aulas futuras, quando a gente estiver falando sobre divisibilidade. Então guarda bem isso. Desão dividido por desinho perfeitamente. Desinho é divisor de desão. E desão é divisível por desinho. Ele é múltiplo de desinho. Show de bola? Vamos lá, vamos avançar. Divisões inexatas. Resto por falta e resto por excesso. Também assunto que não aparece muito aí nos livros, mas nos concursos aparecem. Olha só, dividindo 123 por 13, olha esse exemplo aí que eu trouxe para você. Se eu dividir 123 por 13, eu poderia pensar o 123 como escrevendo 13 vezes 9. Vamos imaginar que o quociente fosse 9. 13 vezes 9 é um número aí que dá quanto? 13 vezes 9 dá 117. 117 para 123, vocês concordam que falta alguma coisa? Falta, não é? Exatamente. Agora, se ao invés de multiplicar 13 por 9, eu multiplicasse por 10. 13 vezes 10 dão agora 130. 130 em relação a 123, agora não falta mais. Agora o que aconteceu? Passou, não é isso? Então repara, existe algo que falta e existem divisões que excedem. Perfeito? É aí que eu quero trabalhar. Esse númerozinho, na primeira divisão, o 117, faltam 6 unidades para chegar e igualar o 123. Já na segunda divisão aí, o 130 para o 123 excedeu 7 unidades. Então, por exemplo, imagina o seguinte, imagina que naquele 123 ali, você queira pegar queira fazer uma divisão e você vai colocar, por exemplo, 13 objetos dentro de cada caixa. Você tem 123 objetos e você vai colocar em cada caixa 13 objetos. Quantas caixas serão necessárias para você fazer a distribuição dos seus objetos? Repara, se você vai colocar 13 objetos em cada caixa, se você usasse 9 caixas, você já teria guardado aí 117 objetos. Só que ainda faltariam 6 objetos a serem guardados, ou seja, você precisaria de mais uma caixa. E essa caixa, você ia pegar ela, você ia botar os 6 objetos e vão ficar espaços vagos dentro dessa caixa. Tudo bem? Existem vários problemas de divisão, de distribuição, onde o resto por excesso e por falta vai ser interessante. Beleza? Lembrem, a maioria dos casos de divisão, as divisões não são exatas. Show? Então é uma coisa normal aprender a trabalhar com os restos. Só que um desses restos a gente vai chamar de resto por falta. E o outro resto a gente chama de resto por excesso. E olha que legal, gente. Quando a gente fala em resto por falta e resto por excesso, que são essas duas maneiras aí que eu apresentei, o 6 na primeira divisão a gente diz que é um resto por falta, porque faltaram 6 unidades. Já na segunda divisão, o 7 é o resto por excesso. Se você adicionar o 6 e o 7, o resultado disso é exatamente o divisor da divisão. O divisor da divisão era 13 no nosso exemplo. 6 e 7, 13. Perfeito, gente? Então repara, se no primeiro caso, aquele 6 ali, eu pegasse esse 6 e adicionasse ao meu divisor quociente, a minha divisão passa a ser perfeita. Já no segundo caso, esse excesso eu tenho que tirar. Se eu subtrair esse excesso, essas 7 unidades, a minha divisão passa a ser perfeita. Show de bola, gente? Beleza? Vamos avançar então? Guarda isso então, ó. Resto por falta mais resto por excesso é igual ao divisor. Agora, algoritmos diferentes de divisão. Você conhece todos os algoritmos de divisão? Ó, fica comigo que eu garanto que vai valer a pena esses 4 modelinhos aí que eu vou mostrar para você. Beleza?
E no final ainda vou mostrar um exemplo para vocês, um probleminha que é bem bacana, que é aquele famoso, pensa no número e tal, vou mostrar para vocês de onde veio isso. Vamos lá? Olha só, primeiro algoritmo, eu vou mostrar para vocês o algoritmo usual. O algoritmo 995, eu quero aí dividir por 45, que foi o exemplo que eu peguei. 995 dividido por 45. A maneira usual de fazer, né, que vocês já conhecem, você vai pegar ali os dois primeiros algarismos, 99, né, vai dividir ali pelo 45. Isso aí vão dar 2 vezes 45 dá 90. Para 99 vão faltar aí 9, né? 2 vezes 45, 90. Para 99 faltam 9. Você vai fazer essa subtração. Vai descer o 5, 95. E aí esse resultado 95 você vai dividir por 45 de novo. Aí você vai pensar quantas vezes o 45 cabe dentro do 95. Novamente vai dar 2, né? 2 vezes 45 dá 90. 95 menos 90, aí você vai encontrar o resto 5. Então, qual foi o quociente, qual foi o resultado da minha divisão? 22, beleza? Então, eu quero encontrar aí o quociente da divisão, encontrei 22. Essa divisão deixou o resto. Isso é maneira usual, como você já faz na prática aí, sem nem saber o que está acontecendo. Agora, olha só esse modo que eu vou mostrar para vocês, que é o modo por estimativas. O que você vai fazer? A gente vai pegar o 995 e eu quero, né, dividir por 45. Qual é a divisão mais fácil que a gente conhece? É a divisão por 10, lembra? Sistema decimal. Então você vai pegar e vai dividir por 10. Quanto é 10 vezes 45? 450. Esse 450 eu vou levar para o lado de lá e vou fazer a operação. Essa diferença aí vai dar 545. Beleza, tranquilo. Novamente eu vou pegar o 10 e vou multiplicar por 45, que é uma multiplicação que eu sei fazer. 10 vezes 45, de novo, 450. Faço a diferença. Deu agora 95. Repara que agora não dá mais para eu multiplicar por 10 porque vai ultrapassar. Então, mais 45 é bem próximo de 95. Se eu multiplicar 2 vezes 45, vai dar 90. Faço a diferença, encontrei o 5. Repara, olha aí em roxo os quocientes parciais que eu encontrei. 10 com 2 dão exatamente 22, que é o quociente que a gente já sabe que é o correto. Beleza? Então a divisão por estimativas, encontrando quocientes parciais, é válida e é interessante para a gente iniciar e entender o processo de divisão. Beleza? Terceiro processo, gente, pela operação inversa. A operação inversa, lembra do início a definição? A divisão é a operação inversa da multiplicação. Então observa bem, se eu pegar aquele 10 lá do início, multiplicar por 45, dá quanto? 450. Então 10 vezes 45 dá 450. Nós sabemos que 995 é maior que 450. Eu posso dobrar esse número. Se eu dobrar, ao invés de multiplicar por 10, eu multiplicaria por 20. E 20 vezes 45 também é um produto fácil. 20 vezes 45 é o dobro de 10 vezes 45. O dobro de 450 é 900. Beleza. Agora 900, gente, já está bem próximo, né, de 995. O que eu posso fazer? Multiplicar, lembra da aula passada? Multiplicar é a mesma coisa que eu adicionar parcelas iguais. Então, se eu adicionar aí 45, era como se ao invés de multiplicar 20 por 45, eu já estivesse fazendo 21 vezes 45. Então, 21 vezes 45 eu já sei quanto dá 945. E agora, 945, para chegar no 995, eu posso adicionar mais uma vez o 45. E aí, o resultado vai dar 990, muito próximo de 995, vai deixar resto 5. E esse 45 e 45 aí que eu adicionei duas vezes, quer dizer duas multiplicações a mais. Então, na verdade, o que nós fizemos? 22 vezes o 45. Então, qual é o resultado dessa divisão também, o quociente? 22. Isso pelo método da operação inversa. Show de bola? Vários desses probleminhas podem resolver algum estilo de problema, por isso que eu estou apresentando para vocês. Vocês vão lembrar de mim no futuro. Vamos lá, vamos agora para o quarto e último, pela decomposição. O que é a decomposição, Beyond? É o seguinte, você pega o 45 e abre ele.
45 não é 5 vezes 9? Show de bola. Eu vou pegar então o número 995 e vou dividir aí por um deles. Vou dividir pelo 5. Olha o que vai acontecer. Quando eu divido 995 pelo 5, pelo método usual, eu vou encontrar aí 199 de quociente. Aí eu pego o 199, que é um número menor do que 995, é mais atrativo para fazer divisão. Esse 199 eu divido agora pelo outro divisor da decomposição que eu fiz. Então eu vou pegar agora o 199 e vou dividir por 9. Beleza? E aí olha o que a gente encontra? Exatamente o nosso amigo 22. Ou seja, independente do processo escolhido, os quocientes encontrados serão os mesmos. E aí, dependendo do modelo de questão do exercício que vier para você, você vai escolher o melhor método. Olha agora a brincadeira do número pensado. Isso aí é bacana. Depois é interessante você guardar isso aí para mostrar para os amigos. Olha só, provavelmente você já deve ter se deparado com uma pergunta desse tipo. Olha aqui. Pensei em um número, dividi por 5, multipliquei por 4, adicionei 20 e obtive 100. Qual o número que pensei? Eu já estou dizendo para você que o número que eu pensei foi o 10. Tudo bem? Eu já deixei a resposta para vocês. Eu pensei no 10. Mas, caramba, pensei num número, dividi por 5, multipliquei por 4, adicionei 20 e obtive 100. Qual o número que pensei? Provavelmente você ia pensar em montar uma equação aí, numa situação algébrica e tudo mais. E eu quero mostrar para você por que essa brincadeira existe e muitas das vezes a pessoa que faz a pergunta facilmente descobre a resposta. Olha só. Parte final, moçada. Olha só. Brincadeira do número pensado. Provavelmente você já deve ter se deparado com uma pergunta desse tipo. Pensei em um número, dividi por 5, multipliquei por 4, adicionei 12 e obtive 20. Qual o número que pensei? Com certeza você já viu essa brincadeira. Para resolver uns problemas desse tipo, basta pensarmos nas operações em ordem inversa, visto que o que temos é o resultado final. O problema já deu para a gente o resultado final, ele quer o inicial. Então repara que nesse esquema aí que eu montei, ó, a primeira informação, que é o número pensado, é uma interrogação. Esse número ele dividiu por 5, deu um resultado. Esse número foi multiplicado por 4, deu um resultado. Esse resultado foi adicionado a 12. E aí encontrou 20. E aí ele quer saber o resultado lá do início, que eu já digo a você que é 10. O número que eu pensei foi 10, já está aí marcado. Agora, como é que eu cheguei nesse 10, que é o início da brincadeira? Eu vou mostrar para vocês agora a técnica da inversão. Em vários probleminhas você consegue utilizar essa técnica. Vamos partir lá do 20, que é o final. Se a última operação feita foi adicionar 12, ao invés de adicionar, eu vou então fazer a operação inversa, porque eu estou voltando. Eu vou subtrair 12. E repara, quando eu subtraio 12, eu encontro 8. Agora a operação que foi feita antes foi multiplicação por 4. Eu vou dividir por 4. Quando eu divido por 4, eu encontro 2. A operação agora inicial foi divisão por 5. Eu vou fazer a operação inversa, que é a multiplicação por 5. E aí a gente encontra o nosso resultado 10. Olha que mel na chupeta, que molezinha. Nunca mais tu vai errar problemas desse tipo. Tudo bem? Então, vamos fazer a prova? Imagina lá o 10. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 4, 8. 8 mais 12, 20. Respondida aí a pergunta, matado aí esse fantasma. Show de bola, moçada? Então, ó, obrigado aí, de um bom papiro, nada escapa. Deixa o comentário aí, ativa o sininho para você receber todos os nossos vídeos. Beleza, galera? Abraço, fiquem na paz.